E aí, castores, tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Bom, começando mais um QG do Castor Podcast. Eu sou o Felipe Castor, muito prazer. Acompanhe a gente aí até o final. O nosso podcast de hoje vai ser incrível. Meu convidado aqui hoje é... Vocês não têm noção, daqui a pouco vocês vão saber. Desde já eu quero pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Gente, isso aqui dá uma trabalheira terrível pra fazer. Então vocês me ajudam muito quando vocês se inscrevem, quando vocês deixam o like, deixam um comentário, tá bom? Eu queria falar sobre os nossos patrocinadores. Atomic Camisetas, muito obrigado. Hoje tem um brindezinho aqui que já chegou, já vou mandar para os outros convidados também, beleza? E a Zal Lab, quero agradecer demais a vocês, tá bom? Gente, vamos para o meu convidado de hoje. Estou aqui com Kiko Santana. Satisfação total, de volta ao QG, né? É mesmo, né, Kiko? De volta ao QG. Pra quem não sabe, gente, o QG do Castor tinha um outro formato antes. E o primeiro convidado que eu tive também lá foi o Kiko Santana, com o Du Dobrado. Do dobrado, eu e Thay Lima. Foi maravilhoso. Satisfação total estar aqui. Bom demais, Kiko. Kiko, e Vamos aí? nessa. Fala aí um pouquinho de você, pra gente começar esse podcast, aí a gente vai Hoje são tantas emoções, como dizia Roberto Carlos, né? Muita coisa bacana esse ano, muita coisa legal pra gente falar aqui. Estou de volta fazendo as produções musicais, gravando, fazendo show, enfim. Muita coisa boa. Bom demais. Então vamos começar. Kiko, como é que começou a sua carreira musical? A gente Cara, de você. Eu costumo dizer que minha carreira musical ela começou tardia, né? Eu tinha por volta de 15 a 16 anos, né? E voltando de um jogo de futebol, ao lado da minha casa tinha uma igreja. E minha irmã frequentava a igreja e eu estava na rua e o rapaz falou assim, olha, ela tá lá na igreja, espera um pouquinho que daqui a pouco ela chega lá e te leva a chave. Fui lá na igreja, parei um pouquinho e vi um cara tocando um guitarra blues sozinho, assim. Eita! Blues. Cara, desde esse Curtindo a dia vibe. a minha vida mudou. Sendo que meu irmão já tocava, né? Já Uhum. era músico, tocava violão, mas nem despertava nada. Mas no dia que eu vi esse cara tocando, falei, caramba. Cheguei em casa, já vi o violão dele extremamente diferente. Uhum. E a partir daí, eu costumo dizer que a partir daí eu virei músico, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Entre 15 e 16, assim, sabe? Uhum. Quando eu me despertei, isso foi o meu despertar. E tocando violão, né? No violão do meu irmão, comecei a tocar. E, enfim, acho que 16 anos. Por aí, né? E nesse começo aí, Kiko, como é que foi? Você teve algum apoio, alguma coisa assim nesse sentido? Ou não? Você foi na raça mesmo ali? Fui na raça. Na Fui na raça. Porque eu sou canhoto, né? De perna e de mão. E quando eu era pra me aprender a tocar violão, eu tinha que inverter as cordas. Nossa. E foi um... Cara, eu um acho rolê. muito engraçado, assim, quem é canhoto. Porque como eu sou destro, cara, eu olho assim, como é que é possível, cara, tocar ao contrário ali? Cara, foi extremamente difícil, né? Na verdade, o meu maior incentivador foi meu irmão, né? Legal. Meu Então você irmão. teve um apoio ali, né? Eu tive um apoio, como dizia um amigo meu, falou assim, cara, ele te tesourando, ele te apoiou, te incentivou, porque eu era louco pra tocar no violão que ele tinha e ele guardava esse violão no guarda-roupa. E eu ia lá e abria quando ele saía pro curso, depois ele descobriu que eu abria, trocou a chave, Caramba. eu abri o teto, ele pregou, começou a pregar o teto do guarda-roupa, eu abri os fundos. E foi uma luta, assim. E aí, quando ele serviu a Marinha no Rio de Janeiro, ele me deu o violão. E aí eu comecei tocando canhoto, aprendi a tocar canhoto, algumas notas e tal. Mas quando ia pra roda, cara, eu falei, putz, não tocava no violão das outras pessoas. Você tocava com as cordas invertidas, Invertidas. Né? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou aprender esse negócio, é certo. Aí foi pro zero Foi já. pro zero de novo, Caramba. tocar. E nesse mesmo tempo, eu comecei também a estudar bateria. E fiquei apaixonado por bateria. E quando eu ia tocar na igreja, os caras tentavam me ensinar. Eu parava um tempo assim, né? Porque a troca era o seguinte, ó, você vai limpar a bateria toda e aí eu te dou uma aulinha ali rapidão. E eu fazia isso, a permuta. E aí, quando eu ia tocar, cara, era impressionante porque os caras falavam assim, cara, você é muito ruim.
É mesmo que... Cara, vários. E eu tentava, eu falei, putz, não acredito. Enquanto eu tocava aqui, né, fazendo corpo, nas panelas, saía som. Eu falei, putz, mas por que quando chegava na banda não dava certo? Um amigo meu, Kleber, ele veio fazer um evento lá na cidade e ele sempre pediu pra todo mundo, né? Ele era novo, os outros eu já tinha medo de pedir porque já ninguém acreditava em mim. Aí eu falei, pô, você não deixou me dar uma aula de bateria? Ele foi lá, tentou. Ele, vamos fazer o seguinte, vamos parar, vamos almoçar. E depois... E aí eu tô almoçando, tô comendo lá, assim, triste pra caramba, né? Porque... Aí ele parou, olhou assim pra mim e falou, vem cá, você é canhoto? Eu falei, sou. E você chuta com que perna? Eu também sou canhoto. Aí ele falou, peraí, vamos ali. Ele inverteu a bateria, cara. Aí rolou. Inverteu a bateria. Aí ele falou assim, tem um baterista chamado Ian Pace, de uma banda chamada Deep Purple, que ele é canhoto até hoje, passou a vida toda tocando. Eu não sabia nem como é que era baterista canhoto. Cara, quando ele inverteu essa bateria, eu comecei a tocar na mesma hora. Caraca. Porque é como você falou, você é destro. Sim. Eu falava assim, ó, você vai digitar esse texto agora com a esquerda. Você não sabe, não dá conta, né? Exatamente. E eu ficava assim. Quando ele inverteu, cara, eu comecei a tocar. E a gente passou a tarde tocando. E foi legal que ele falou, você vai tocar comigo hoje no culto, né? Caraca. E aí lá estou eu, né, Legal. esperando e tal. E aí ele, né, era um artista já conhecido. Falou, olha, agora eu quero fazer um convite de um rapaz e tal, vai tocar comigo e tal. E ele foi lá, mudou a bateria. Aí, não, ele me chamou. E quando eu tô saindo, cara, pensa, a maioria do pessoal da igreja começou a sorrir. Putz, nossa, velho. E lá vai eu pra sair pra tocar essa bateria. Eu tô invertendo e olho pra galera assim. Quando eu começo a tocar, cara, é engraçado, porque é questão de igreja, né? Comecei a tocar junto com ele, uns glorificando, outros falando que era o demônio. Tipo assim, um milagre. Um milagre. Não tocava nada. É, porque eu era um cara péssimo da parada. De repente, um cara de fora me chama pra tocar. Os caras falaram, mano, o que esse cara tá fazendo? Vai dar ruim. E eu comecei a tocar. E aí, fiquei tocando bateria canhoto. E o violão comecei a inverter. E foi uma graça, porque aí também desisti da bateria canhoto. E fui depois pro teclado. Mas isso foi bom até pro que você vive de hoje, que você é produtor musical, né? Claro, então, assim, claro. Aprender outros instrumentos é importantíssimo, né, pra quem é um produtor. Desenvolveu muito. Eu acho que o produtor musical ele tem que ter essa sacada de todos os instrumentos, sabe? Sim. E quando eu fui pro teclado, ele te dá uma amplitude. Até divisão, né? Divisão, campo harmônico, as melodias, né? Sim. Enfim, ali como você consegue fazer bateria. E eu sempre fui muito curioso. Comecei a tocar um pouquinho de cada coisa, mas o instrumento que eu estudei foi teclado. Piano, né? Comecei a estudar piano e estudei teclado. E aí passei essa teoria pro violão e pros outros instrumentos que eu toco. Massa demais. E Kiko, quando foi que virou a chave, assim, pra ser um profissional? Você falou assim, cara, eu quero viver da música, eu quero ser um profissional dessa área. Quando que foi que você teve essa visão, assim? Cara, eu acho que foi a necessidade, né? Porque, assim, quando tocava na igreja, o levita, ele toca pelo amor, pela paixão, sim, né? Aquela coisa. Só que, em meados, assim, eu fui pai muito novo, né? Com 17 para 18 anos. Caramba. Então, eu aprendi a tocar com 15, 16 e 18 eu já era pai. Então, aí você viu na música uma oportunidade. Porque aí quando eu percebi que, por exemplo, eu comecei em um ano, eu comecei a tocar violão, teclado, compor. Então, eu tocando ali na igreja, falei, cara, eu preciso fazer algo desse aprendizado, né? E aí, enfim, como fui pai muito jovem, então tinha que ganhar grana. E aí comecei a trabalhar. Trabalhava num restaurante. E aí estudava piano e aí tinha os trabalhos paralelos, né? Mas naturalmente foi acontecendo porque eu fui chamado para fazer produção de hip hop, que fiz depois vários discos e aí, enfim, começou a vir muito naturalmente, né? Aulas, tudo mais, e aí depois eu falei, cara, isso aqui é o que eu vou viver disso aqui a vida toda. Então, digamos assim, dos 16 até os 18 foi muito aprendizado. Né? O estudo ali, né? Estudo. Depois de 18 que eu fui pai, aí eu tive que fazer disso profissão. Fazer acontecer, né? Tem outro jeito. Não tinha outro jeito.
Pô, legal, Kiko. E você é compositor também, né? Compositor. Como é que tá os seus trabalhos aí? Cara, eles voltaram, Autorais. né? Depois de, eu vou te falar assim, uns 10 anos um pouco longe do meu trabalho autoral, né? Porque eu gravei o meu primeiro disco em 2007, 2008, por aí. E aí lancei e nessa questão de composição, eu também comecei a compor porque meu irmão ele escrevia muito bem, né? Mas ele não sabia musicar. E aí ele mandava do Rio para mim as cartas com as letras e eu pegava as músicas dele e colocava a melodia. Pô, que Né? massa. E aí nessas eu tinha que mudar uma palavra ou outra, eu comecei a fazer as palavras, colocar, e aí até que eu falei, ó, fiz uma música, tô te mandando. Aí ele ficava, ouvia a música, a fita cassete, e fala, não tá bom não, tem que melhorar. Não tá... E aí eu comecei a treinar, a compor. Mas eu acho que a música, ela é uma coisa muito, muito divina, cara, porque eu já comecei querendo criar. Eu aprendi as coisas para tocar e já queria fazer daquilo uma versão. Então, comecei a compor quase que tudo junto, assim. Comecei a aprender violão, a tocar bateria, a estudar piano e a compor tudo muito, muito junto. As coisas, elas vieram muito, muito juntas. Então esse lado profissional veio de uma forma natural e muito rápida também, né? Porque, Muito assim, rápida. De 16 por 18 anos, eu sou músico, eu sei o tanto que né? É difícil. Mas então foi uma coisa de talento mesmo ali, né? Foi uma descoberta, porque é engraçado que, como eu tinha falado para você, até então, antes disso, a música era uma coisa assim muito vaga. Eu queria tocar, eu queria dançar hip hop, né? Caramba, Eu jogava teve essa fase também. Né? dançar hip hop e tal, e dançava break e tal, queria, né, dançar break. E aí, futebol, córrego, tudo aquilo, enfim, as atividades de adolescentes da minha época. E aí, quando eu vi esse cara tocando, coincidentemente, ele estava tocando um blues, e aí, acho que um mês depois eu fui para casa do meu padrinho, e ele falou assim, olha, vou te dar um presente. E ele me deu uma revista, daquelas que tinha na banca, e era uma coletânea com 10 CDs de blues. Falei, cara... Caramba, e aí eu me apaixonei pelo blues, falei, cara... E aí tudo veio muito rápido, assim. Não foi fácil, mas assim, quando... Acho que foram 3 anos assim, ralando mesmo. Mas quando veio tudo de uma vez. Legal. E você começou profissionalmente cantando em bar, alguma coisa assim? Quando você começou a ganhar dinheiro, como é que foi isso aí? Eu fiz o caminho inverso. Porque geralmente as pessoas começam tocando em barzinhos, né? E aí depois vai evoluindo e aí passa, sei lá, para fazer uma carreira autoral, alguma coisa do tipo. Eu comecei já no autoral. Né? Porque lá atrás tinha uns grupos de igreja, né? Que eu fiz parte como tecladista, chamado New Life, é uma banda da igreja. E essa banda, ela tocava covers, mas depois começou a compor. E aí eu, enfim, comecei a tentar arranjar, tocava teclado. Passaram-se os anos, aí toquei em banda de pagode, né? Tudo gospel. Até lançar o disco de uma banda de heavy metal, que era o Silas Oliver, era Silas cantor, Oliver. eu também tocava e cantava, e a gente montou, e aí sim a gente gravou um EP com 6 faixas. Vocês fizeram esse lançamento, se eu não me engano, foi em Taguatinga, não foi? Taguatinga. Eu fui nesse show, cara, você acredita? Cara, é mesmo, eu fui nesse show, eu sou fã de vocês, você e o Silas, que é aquele adolescente de igreja, roqueiro, né? Roqueiro. Então, assim, vocês dois, você e o Silas, eram dois cantores, artistas, que tinha muita expressão em Brasília aqui na parte gospel, né? Muita expressão. E aí eu comecei tocando heavy metal, né? Assim, rock and roll. E aí já eram minhas músicas. Já. Eu já compunha as minhas músicas e era Banda Monarca o nome da banda. E eu já arranjava as músicas, as letras eram minhas e os arranjos também fazia os arranjos, mas dividia com os músicos. E aí essa banda, a gente fez o EP, no dia que terminou o EP a banda acabou. Caraca. Aí tentei uma outra formação com a Alain de Carvalho. A gente gravou um outro EP com 10 faixas e acabou. Nossa. Aí foi quando eu surgi como cantor. Os caras falaram, pô, Kiko, não tem ninguém, vai, você canta, as músicas são suas. Eu falei, não, cara, cantor não tem como não. E aí quando o Alain entrou, ele já tinha me falado assim, não, eu canto se você cantar junto comigo.
Então eu devo muito a ele essa questão do cantor, porque ele falou, ele canta pra caramba, né? Sempre fui fã dele. E ele falou, não, se você cantar comigo, eu entro na banda. Aí eu falei, então tá, você grava 5, eu gravo 5. E aí foi quando eu comecei a produzir esse trabalho. Sempre fiz autoral. Quando veio a questão de trabalhar com música, mais numa questão profissional, né? Eu comecei a tocar MPB. Era difícil para mim, porque do rock and roll, do rap, e tocar MPB era dificílimo. Mas era o que dava grana, né? E aí um amigo meu, Marquinhos Gil, eu adoro ele, um beijo para você, Marquinhos. Ele falou, olha, vou te ensinar. Então comecei a pegar as músicas, tocar, até vir... comecei a tocar fora, e aí eu comecei a tocar no Sabin. Foi o meu primeiro trabalho como músico, né? Contratado, eles contratam músico, e aí eu fiquei lá quase 10 anos tocando como músico lá, carteira fechada, tudo certinho, e aí comecei a tocar fora. Então, assim, profissionalmente foi mais nessa questão... Foi o inverso, né? Foi o inverso. Foi sempre o autoral, né? Sim. E mesmo assim, nessa época eu já fazia o meu autoral, foi quando eu participei. Eu estava produzindo, já trabalhava em estúdio, né, gravando, já tinha feito vários discos. Foi quando veio o pessoal da família de São Paulo e vieram gravar aqui, e eu fazia os arranjos. E eles estavam procurando uma voz para fazer participação no disco, um refrão. E eu sei que eu levei o Silas, levei o Alan, levei 3 pessoas, os caras... Tá bonito pra caramba, mas não é isso, cara. Não é o feeling que eu quero. E aí o Diogo, que a gente trabalhava no estúdio, ele falou assim, cara, ele sempre conheceu como Kiki, né? Cara, o trabalho do Kiki é bom pra caramba, vocês estão vacilando. Ele canta pra caramba, os caras mesmo, só. E aí... Não botaram muita fé. Não botaram fé, não. E aí eu fui chamando os meus amigos pra gravar, e aí um belo dia eu saí do estúdio e ele mostrou meu trabalho pro GOG. Aí quando ele mostrou esse trabalho pro GOG, aí o GOG falou... essa voz que a gente quer, não acredita. Tava aqui do lado o tempo todo. E aí ele escutou uma música minha. No outro dia, eu já... Coincidentemente, né? A música, ela tinha muito a ver com outra música do Denis. Então a gente uniu a música. E aí veio Na Rua Só Até às 10. Que a gente gravou nela. E aí depois a gente desenvolveu dentro do estúdio Castelo de Madeira. Também no mesmo álbum. Então acabou que... E aí, quando as músicas começaram a tocar na rádio, eu nem tinha nome artístico ainda. Eu lembro que eu estava saindo para uma entrevista, e aí o cara me chamou para ir para entrevista, e no carro, né, aí ele me liga, Kiko, precisa anunciar. Não era Kiko, né? Como que eu anuncio aqui o nome artístico? Eu falei, eita ferro, não tem nome artístico, não. É mesmo, cara? E aí eu tava indo com meu irmão, e meu irmão falou assim, não, coloca, Kiki, então, chama de Kiko. Bota Kiko Santana, é o que tem. Assim, foi tipo, colocou pra tampar o buraco. Pra tampar o buraco e até hoje ficou. Que legal, Kiko. E assim, a gente falando sobre essa parte profissional, o que você acha do mercado musical aqui em Brasília, cara? Cara, o mercado musical de Brasília, eu acho que é um dos mais ricos do Brasil, do país. E... eu falo do mundo também, porque vários artistas saíram de Brasília para ganhar o mundo, né? O cenário musical de Brasília é muito forte. Eu acho que o mercado musical, por Brasília ser muito pequeno, ele, aí sim, para os artistas que trabalham com autoral, eu acho que ele não abraça os artistas, sabe? Por exemplo, todos os artistas que vêm de fora, quando a gente vê, sei lá, Djavan vem fazer um evento em Brasília. Os ingressos são triplo do Rio. Exatamente. As pessoas pagam e lotam e não tem bilheteria para tal. Já quando é um artista local, você já não tem tanta voz, né? Porque sempre foi muito de valorizar os artistas de fora. E é engraçado que a maioria dos artistas que viram no Brasil, que são brasilienses, eles vão para fora primeiro, trabalham lá fora, tal, faz sucesso, depois eles voltam como artista estourado no Brasil todo. Aí sim você respeita, né? É tipo um negócio assim, cara. É engraçado, porque Brasília tem muito disso. Brasília, assim, tá com o cara do lado e não percebe. Aí ele vai pra fora, estoura, aí
Brasília contrata o cara do lado, como se fosse um artista de fora para tocar na cidade. Isso vem desde, eu vou falar de Legião, sabe? Sei lá, Cássia Eller tocava nos bares da Zanorte, sei lá, Oswaldo Montenegro também, dentre a Zélia Duncan, né? Dentre vários, mas aí você teve que ir fazer carreira fora, aí depois... Parece que é pra mostrar o valor lá fora primeiro, depois você dá o valor. A gente tem até alguns nomes aqui, tipo, você pega Hungria da vida, né? Sim, Hungria. É da casa aqui, mas a galera não valorizou muito, aí ele estourou lá no Brasil, aí agora sim, não, Hungria é nossa aqui, tá? Cara, e são todos engraçados, porque nós estamos dentro do Goiás, né, de Goiás. E estamos dentro de Goiás e se você olhar Goiânia, tem um mercado local fortíssimo com os artistas de Goiânia. Sim. Sei lá, Minas Gerais também tem, né? E Brasília não tem esse mercado autoral. Eu acho que hoje vejo Nat Roots, mas Nat Roots estourou o Brasil fora, mundo afora. Sim. E se brincar, eu acho que o local onde que ele menos faz shows, eu acho que é em Brasília. Dificilmente você vê show do Nat Roots aqui, cara. Acontece, mas é bem pouco. Bem raro, né? Então, assim, mas a música em Brasília, você vai ver, por exemplo, hoje é segunda-feira, com certeza vai estar rolando shows aí em vários lugares, em restaurantes, em bares, enfim. É muito musical, mas nessa questão autoral eu não sei o que acontece. Pois é. E voltando a falar um pouquinho sobre o Castelo de Madeira, como é que foi pra você... a ascensão dessa música? Essa música ela é estouradíssima, né, cara? Pois é, cara. Na verdade, ela começou, quando foi no disco da família, ela começou com a música Na Rua Até as 10, que também faz parte do álbum, então ela estourou muito. Então, Na Rua Até as 10, ela percorreu ali o mercado gospel todo, estourou, e o mercado secular também. E nesse mesmo momento... que era fazer parte do mesmo disco, o Castelo de Madeira estava estourado no Brasil todo, né? Em São Paulo. Então eu lembro que eu ia para São Paulo de Brasília e passava meses fazendo show sem voltar em casa. Passava um mês, 2 dias, voltava de novo. E fazíamos, já teve vez que fez 5 shows em um dia só. Nossa. Assim, o tempo todo, de um para o outro. Então foi uma coisa que rompeu, né? Rompeu a barreira do rap, porque na 105 FM, que era uma rádio de samba e pagode, ela bateu número 1, né? Então passava ali, enfim, as bandas de pagode, Soweto no tempo, e passava Castelo de Madeira em primeiro lugar em todas as rádios e foi uma loucura, assim. Como é que foi pra você essa conciliação? Não sei como é que tá a sua vida em relação a isso, ao gospel e ao secular. Como é que você vê isso também? Assim? Olha, desde o início, eu já pensava muito nesse tipo. Porque desde o tempo da banda de rock, né, eu sempre pensei que a minha música não era congregacional. Ela era uma música mais para fora. Então eu sempre trabalhei muito dentro dessa linha, né, de fazer um trabalho fora. E quando eu fazia... Já teve vezes que eu estava tocando na Sara Nossa Terra, e aí ia ter o carnaval de rua lá da cidade, eu estava agendado lá para também. Então, algumas pessoas não entendiam, né? Assim, existiam igrejas que eles não deixavam tocar. Mas, assim, falava muito com a juventude. Aí algumas outras não, falavam, não, eu quero o Kiko Santana porque quando ele vem aqui, o pessoal do secular vem tudo para dentro da igreja. Então ficava esse impasse que eu me dava muito bem. Na verdade, eu sempre gostei disso. Tirou de letra. Né? Na verdade, para mim era muito legal quando acontecia. Sempre ia ter os seus contratempos, porque eu não me enquadrava dentro de alguns parâmetros, porque eu tinha um cabelo grande, usava brinco. Então, assim, para algumas coisas congregacionais não cabia. Mas eu tive também um apoio. Quando eu fui da igreja também, eu tive um apoio bem legal. Assim, o pessoal compreendia muito essa questão. E como é que você vê isso? Assim, a sua opinião sobre essa questão do músico ter um trabalho ali fora, digamos, no secular, mas ser um músico cristão?
Cara, as pessoas fazem divisão de uma coisa que é profissão. Por exemplo, se eu for pensar assim, um cristão que trabalha num bar e é garçom, ele vai servir bebida. Exatamente. Sabe? Sei lá, um policial militar, que eu já conheço pastores que são policiais militares, em determinado momento ele vai ter que agir de energia, ele vai ter que agir da profissão. Eu estou colocando assim de exemplo, mas e tudo bem, mas por que que o músico precisa definir um lado ou outro, né? Hoje está muito mais fácil, antigamente era assim, ou você está aqui ou você está no mundo, você tem que escolher. E dentro dessa, na minha opinião, é que muita gente saiu muito machucada. As pessoas queriam, amavam a igreja, amavam, mas tinha que viver e trabalhar. E o músico nunca foi remunerado dentro da igreja. Agora, existem alguns poucos lugares que remuneram o músico levita, mas ainda é muito pouco. Sim. Então, E essa eu super escolha... apoio essa visão aí Sim, de remunerar. porque assim, se você for analisar, né, se você for analisar, vários outros trabalhos dentro da congregação, ele é remunerado. Sim. Né? Então, assim, e eu já vi muitos músicos, assim, amigos mesmo, que saíram muito machucados, né? Porque tiveram que fazer uma escolha. E a escolha, às vezes, não era uma escolha por opção de fazer aqui ou não. Era uma opção de trabalho, financeira, de família. Eu mesmo tive que fazer essa escolha, mesmo por conta de questão de família mesmo, né? Sobrevivência, né? Sobrevivência. E aí foi algo que eu ainda tive essa caminhada de ter esse aprendizado na igreja, né? Mas hoje tá bem mais fácil. Hoje as pessoas estão começando a abrir a visão. Acho que ainda não completamente, mas no meu tempo era bem difícil. Sim. Kiko, você já é um cara com muita experiência aí no mercado nacional da música, né? O que você poderia dizer assim para uma pessoa que está começando a ter uma carreira, para que caminho que você pode ir, que caminho que não é legal? Cara, eu acho que em qualquer profissão, amor, aquilo, paixão, sabe? É porque às vezes tem pessoas que eles começam a fazer algo e já estão pensando no financeiro. E eu vejo que qualquer situação, se você faz com paixão, com amor, esse é o início, sabe? Por exemplo, eu lembro que a música no meu tempo, cara, era uma coisa que não tinha hora, dia, local, era uma coisa, era uma entrega muito grande. Sim. E a questão financeira você pensava sempre depois, né? Eu nunca bem imaginei que um dia eu seria remunerado pelo um trabalho musical. Mas como tudo é um investimento, se você for ver um instrumento é caríssimo, né, para você comprar um instrumento, sim, as horas de estudo, tudo mais. Mas o conselho que eu poderia dizer, cara, é o seguinte: se você ama a música, como dizia Mano Brown, ela é egoísta, cara. Ela quer você por inteira, ela não aceita você entrar pela metade. E então, se você não estiver apaixonado, naturalmente você vai se frustrar. Sim. As coisas não acontecem. Não acontecem. Para quem já rala muito, trabalha muito, se esforça muito, é dificílimo. Porque, como em qualquer outra profissão, mas o musical ela tem que ter essa paixão. Então, se você ama o que você faz, estude muito isso e mescle com amor, que com certeza vai dar certo. O dar certo é muito subliminar, ele é muito subjetivo, né? Kiko, hoje você tem um duo dobrado, que é uma dupla, né? Você e a Thay Lima, que eu tive a honra também de gravar, que foi incrível, aquele trabalho. Você não tem noção quanto a repercussão que deu. Que massa. Já agora, ao vivo, vou agradecer demais o Castor, porque nós fizemos esse trabalho e, poxa, estamos aí já com 5 anos já. Pô, que bom. Me fala aí um pouquinho como é que funciona o Duo Dobrado, como é que... Então, o Duo Dobrado, ele é um projeto que começou lá atrás. Esse nome, o Duo Dobrado era eu e o Lucas Pimentel. E éramos nós dois. Inclusive, esse nome foi ele que colocou. E passamos um tempo fazendo o Duo Dobrado. Depois, ele teve que, enfim, tomou outros caminhos, né? E aí eu comecei a fazer o duo dobrado com o Abel, e depois, de um tempo depois, foi
Aí foi eu e Tai, né? Então é a terceira formação do Dobrado. O do Dobrado, antigamente, ele era um projeto convidativo, né? Era eu convidava algumas pessoas para ser parte. Por exemplo, já foi eu e Ellen, Oléria, mais o Lucas, né? Mas eu e Tai deu muito certo. E aí a gente, através da minha empresa, né? Da Groove Rigor, que vendíamos eventos e tudo mais. Então, eu lembro e falei, cara, tem um projeto que... Eu trabalhava dentro da Groove Rigor como uma produtora, né? Tinha Projeto Motal, tinha o Duo Dobrado, tinha outros várias projetos. opções ali de contratação. E eu coloquei o Duo Dobrado ali, mas não estava mais... já não era assim, enfim, já não tocava tanto. Aí quando o Tai veio, coincidentemente deu muito certo. E aí a gente falou, não, vamos agora oficializar o Duo Dobrado. Aí colocamos no Instagram e começamos a tocar e deu liga pra caramba e fizemos um vídeo muito massa no QG do Castor. Ficou muito legal. O primeiro vídeo ali ficou um formato bem legal, bem diferente, né? Que eu nunca tinha visto um formato daquele. E foi uma época muito difícil, porque foi na época da pandemia, né? Na época da pandemia. E aí foi uma ideia que eu tive, que eu falei assim, cara, vou ajudar a galera, porque eu tô aqui parado também. Eu vivia dos artistas. Os artistas não estão ganhando dinheiro, como é que eu vou... Cara, tô parado e vou ajudar. Porque eu acho que a gente tem que ter, principalmente naquela época da pandemia, eu acho que tinha que ter esse sentimento também de ajuda, de ajuda mútua, né? E você ajudou muito mesmo, porque o Duo Dobrado, eu e Tai nos unimos muito na pandemia, porque sempre trabalhamos com casamentos, eventos maiores, com banda, e aí todo mundo parou. Então era muito mais fácil, às vezes, as pessoas que contratavam uma coisa mais pocket, menor. E eu e a Tai, enfim, na pandemia a gente tocou, fizemos live, tocamos, nossa, fizemos muita coisa. Foi uma produçãozinha de conteúdo ali que deu muito certo, né? Muito certo. Que aí você mostra pro contratante ali como é que é o Não, trabalho. foi muito legal, porque assim, antigamente a Thay não tocava carrom ainda. Então fazia meio que em beatbox mesmo, e ela cantava e eu tocava. E a partir desses vídeos, desse momento, que a gente começou aí, do Dobrado começou a tocar em todos os eventos de Brasília, assim, que eventos grandes e pequenos, o pessoal sempre chamou porque não era só porque era mais enxuto o projeto, é porque era legal, diferente, né? E como é que é, assim, o repertório de vocês? Tocam de tudo, né? Cara, o do Dobrado a gente é bem versátil. Agora, depois que Thay começou a tocar carrom, porque Thay canta, toca carrom, toca violão, e aí a gente... era um repertório muito voltado para os lounges, MPB, pop rock, alguma coisa do tipo. Só que depois, quando ela começou a tocar, a gente pegou e expandiu mais o repertório, né? A Thay estava iniciando ainda nessa área, então estava tirando o repertório, agora tá tocando, só toca sozinho. Então tá bem legal. Kiko, me fala aí um pouco como é que tá a sua carreira agora. Quais são as novidades? O que a gente pode esperar aí do Kiko Santana? Pois é, cara. Olha, o Kiko Santana voltou agora com tudo, né? E eu sempre fui apaixonado por produção musical. Muito, muito mesmo. Meu primeiro disco, eu gravei meu disco todo sozinho. Caramba. Gravei todos os instrumentos, cantei. E desde lá de trás, DVDs que eu produzi, vários CDs. E tinha deixado parado um pouco de fazer a produção para trabalhar com a empresa. E esse ano eu falei, cara, voltou tudo de novo e eu sempre fui apaixonado pela criação, por você criar a música, né? E então a gente está aí fazendo agora um trabalho de... Voltei a compor, voltei a produzir. Que massa! E vem muita coisa bacana por aí. Bom demais. Tô curiosíssimo para ouvir o Kiko Santana, essa nova versão, né? Essa volta aí. E Kiko, quer dar uma palhinha aí? Como é que por exemplo, o que vocês querem ouvir? Você que manda. Pô, hoje eu não preparei muita coisa, mas assim, vou fazer aqui uma música. Tá chegando aqui legal? Tá, pode ir. Por exemplo, tem essa música que a gente tava falando aqui, né, que é Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira.
Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Castelo de madeira. Aê, cara. Bom demais. Cara, essa música foi um marco assim muito legal, porque ela me projetou pro Brasil todo, né? Em 2007 ela ganhou um prêmio de música, a música do ano, né? E foi bacana porque as pessoas conheciam a voz, conheciam a música, mas não sabiam quem era o artista. Quem é? Mas até hoje acontece, porque Sim. no tempo a família era um grupo como se fosse uma coletânea, né? E os cantores acompanhavam o GOG. E aí quando lançou o grupo A Família, então meio que boom, mas eu não fazia parte, eu fiz uma participação e aí entraram essas músicas e coincidentemente foram as músicas que estouraram. Então meio que a partir daí eu virei Kiko Santana meio que na marra, né? Tem essa música aqui. Na ideia que eu agora vou dizer, história de um moleque que precisa pra vencer a fome, a morte e a desnutrição. Ele não tinha muitas... Você conhece essa música não, né? Essa eu conheço, mas eu não lembro da onde. Mas eu já ouvi essa música. Também foi do disco do grupo A Família também, que saiu também, chama-se Na Rua Só Até as 10. Essa música ela foi uma loucura também, porque ela estava tocando em primeiro lugar nas rádios gospel. E tocando em primeiro lugar nas rádios secular também. Caramba. E o pessoal não sabia se eu era da igreja. Eu fui em Uberlândia fazer um show por conta dessa música. E o primeiro show deu 10 mil pessoas. No segundo show deu 20 mil pessoas. Era uma loucura, a música tocando em tudo quanto era lugar. E é um susto, né? Um susto, porque eu nunca tinha ido em Minas Gerais e de repente você se depara com aquele... tanto de gente. Em São Paulo eu já sabia, porque vinha fazendo shows com a família, então as músicas estavam estouradas, então era uma coisa bem muito grande, né? E depois que aconteceu isso, depois eu lancei o meu disco também pela gravadora de São Paulo, e o meu disco era mais misturado, né? Porque eu não era um rapper. Eu gostava de escrever e guardava ali escondidinho, só que quando minha primeira música a tocar foi essa e as músicas já estouraram de vez, então eu era meio da black music, do rock and roll, do blues, era uma coisa meio misturada, mas isso fez uma diferença muito grande, assim, sabe? É porque aí mostra a sua versatilidade ali, né? Pois é, e no tempo, é engraçado que no tempo eu até falei isso com o Rivas, eu falei, cara, eu queria fazer o rapper falado, assim, meu mano. E eu não conseguia, porque ficava meio com as melodias, né? Eu falava, não quero assim não. E foi nessa forma de fazendo os rappers com melodia que deu muito certo, né? Que ficou diferente pro mercado. Hoje eu vejo os rappers fazendo estudo, eu falei, caramba, olha só. Eu fazia isso lá atrás sozinho, e hoje eu vejo todo mundo fazendo um rap cantado, com melodia, né? Sim. E lá atrás eu comecei a fazer isso. Já tô velho já, Castor. 40 e poucos já. É isso aí. Kiko, quero te agradecer muito por esse papo. Foi incrível, cara. Ver você cantando sempre é um presente, né? E muito obrigado por ter vindo trocar essa ideia. Prazer todo meu. Tô felicíssimo de estar aqui no QG do Castor e obrigado pelo convite mesmo, de verdade. Tamo junto. Gente, eu tô dando esse brinde aqui lá da Atomics, tá bom? Lá da Atomic Camisetas, nessa câmera. Obrigado. Vamos voltando. Gente, tô te dando esse brinde aí, Kiko, que é lá da Atomic Camisetas, QG do Castor, canequinha aí. Obrigado, Atomic. Lindo demais. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência aí. Tamo junto. Obrigado, Kiko. Imagina, olha só. Assistam a entrevista no QG do Castor, no YouTube. Eu vou cobrar vocês, hein? Obrigado, gente. Falou. Valeu.